Deus usa a igreja para a realização da obra redentora de Jesus Cristo. E quando Deus usa a igreja na obra redentora de Jesus Cristo, as realizações, elas não só envolvem dentro da igreja, mas sim envolvem em outros lugares. Então, os homens como dons. Por que os homens como dons? Porque os homens vivem na terra já com um dom, porque a vida é um dom. Certo, irmãos? Universalmente, a vida é um dom que Deus deu para nós. A vida é um dom que Deus deu para você, para sua família. A vida é um dom que Deus deu para sua mãe, para o seu pai, para o pastor da igreja. É o dom da vida. Então, já é ministrado universalmente isso. Ninguém tem poder para aumentar nada da sua vitalidade aqui nesta terra. Deus tem colocado as nossas vidas, o ponto de início e o ponto final. E quando nós estamos na presença de Deus, com certeza seremos abençoados, seremos agraciados pelo propósito principal, que é viver uma vida restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 9 até o versículo 11, um dos irmãos pode ler para vocês verem isto. O apóstolo Paulo, ele mostra claramente que a vida é um dom. A vida é um dom. Universalmente, todos foram alcançados pelo dom divino. Nós aprendemos aqui no curso anterior, nas ministrações aqui que nós participamos aqui, e nós ouvimos até do pastor Marcos também isso aí, nós participamos aqui que o dom é um presente de Deus. É um presente. E na primeira parte do estudo, do seminário sobre o dom, nós aprendemos que o dom é presente de Deus. Na segunda parte, que nós aprendemos que o dom é um presente de Deus gratuito. Agora, na terceira parte, nós vamos completar esta frase, pastor Marcos. O dom é um presente de Deus gratuito, dado para todos os homens, que é a vida. O fôlego de vida não tem escapatória. O ateu, o religioso, o psicólogo, o antropólogo, o presidente, tudo está sob a subordinação divina. Como diz em Timóteo, a carta pastoral, ele ensina que está todos sobre o domínio dele, todas as autoridades, está subjugado ao domínio de Deus. Isso é um dom, isso é uma capacidade de controlar o mundo inteiro, mesmo que o mundo não quer ser controlado por Deus, mas está sendo controlado profeticamente. Está se cumprindo o que está escrito nos últimos dias. Nos últimos dias iriam ter o que está tendo nos dias de hoje. Nos últimos dias iria ter isso. Observamos, irmãos, que o cumprimento da palavra de Deus está cada vez mais se aproximando do fim. Sempre temos notícia de guerras e de guerras. Sempre está tendo conflito. Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Quem que achou Efésios capítulo 4, versículo 9 até o versículo 10, lê por gentileza, porque é um estudo aqui, vamos participar aqui em nome do Senhor. Ora isso, ele subiu
que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, o versículo 10, segura aí, irmão, muito obrigado. Então, o propósito de dons espiritual como propósito universal, os homens como dons, dádiva de Deus, você é um dom de Deus, você é uma dádiva de Deus, ele veio restaurar. O propósito de Cristo, em primeiro lugar, é restaurar, é unir todas as coisas. O homem quer desavença, quer guerra, quer desunir, mas Jesus Cristo, ele veio para cumprir o primeiro propósito, unir os que estavam debaixo da terra, os que estavam nas regiões mais baixas. Deus, através de Jesus Cristo, fez a unificação espiritual, o que estava sobre a terra e o que estava acima da terra também, que nos céus houve uma unificação. Agora não há mais separação, você não está mais separado da grandeza de Deus, você não está separado do trono de Deus, você não precisa agora, o véu se rasgou e você tem um livre acesso. Jesus Cristo, ele restaurou, ele uniu você a Deus, uniu a igreja do Senhor Jesus. Exalte o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Glorifique o nome do Senhor, porque você recebeu gratuitamente o dom divino que é a vida, fôlego de vida, e muito mais ainda, você participou da restauração espiritual e você está aqui na casa de Deus adorando o nome do Senhor Jesus. E agora você participa como homens, como pessoas, como igreja que usufrui os dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 11, agora pode ler para nós, por gentileza. Eu gosto muito desta parte de Efésios capítulo 4, porque nós estamos aí, o ano passado falamos sobre isso aí, pela liberdade do Espírito Santo e autorização da liderança da igreja, que estamos aqui falando sobre isso, e este ano começamos novamente para a glória do Senhor e continuamos falando sobre Efésios capítulo 4 aqui, sempre voltando a esse assunto aqui porque é muito importante. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém, igreja? Glória a Deus. Ele mesmo deu uns para, em primeiro lugar, para Apóstolos, segundo lugar, para profetas, terceiro lugar, para evangelistas. é isso que está escrito na Bíblia? No versículo 28 aqui, viu, irmãos? É o estudo aqui. O terceiro lugar para mestres. E depois operadores de milagres. Mas é evangelista, né? Ali está falando de evangelista. Mas aqui, a uns Deus estabeleceu na igreja. Primeiramente apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre, e depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. E a outra parte também, para evangelista, para a glória do Senhor. Então nós louvamos a Deus por isso, que em Efésios capítulo 4, ele mostra as passagens de que nós possamos colocar em nossa memória que Deus concede os dons de serviço para apóstolos, profetas, evangelistas e outros pastores e mestres para a glória do Senhor Jesus Cristo, como a irmã falou aqui. Então nós engrandecemos o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 11 fala sobre isso aí, e no versículo 28 o apóstolo Paulo enfatiza melhor, dá uma ênfase melhor aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28.
não falando aquilo que em Efésios estava falando, porque era em outra situação, mas aqui falou no versículo 28, meio parecido o mesmo versículo, que fala sobre, no terceiro lugar, mestre, mas ali o evangelista está entre as circunstâncias aqui neste meio. Mas o segundo ponto aqui que eu quero falar para vocês nessa noite é que no meio da igreja, no seio da igreja, que Cristo exige pela primeira vez esse ministério. É no seio da igreja, utilizando-se dele como um teatro de demonstração de como seus propósitos finalmente se cumprirá aos olhos dos seres não somente terrestres, não somente abaixo da terra, mas os seres celestiais também, que estão nas regiões celestiais ali definidas. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, nós vemos isso aí. Vamos ver lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. O terceiro propósito é no seio da igreja que Cristo exibe pela primeira vez esse ministério, utilizando dele como um teatro de demonstração de como seu propósito finalmente se cumprirá aos olhos dos seres celestiais. Porque dentro da igreja existe a igreja invisível. Amém? As pessoas celestiais e as pessoas terrestres. Para que agora, pela igreja, a uniforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém, irmãos? Agora começou a ser aquilo que Deus veio unir, restaurar as coisas. Ele veio unir e restaurar as coisas não materiais, mas o propósito mesmo é restaurar a uniforme graça de Deus no seio da onde? Da igreja do Senhor Jesus. O propósito de Deus foi esse através de Jesus Cristo. É a uniforme graça, é no seio da igreja que Cristo exibe pela primeira vez esse ministério uniforme, que utiliza algo celestial. Agora ele está falando mais de algo mais aprofundado. E agora no terceiro ponto aqui, a fim de produzir a unidade, Efésios capítulo 4, versículo 12, em Efésios mesmo, viu, irmãos? A fim de produzir a unidade, a maturidade, a perfeição da igreja. Agora ele está aproximando cada vez mais, afunilando, colocando um funil. Ele confere dons espirituais aos homens agora. Então ele separa dentro da igreja com a uniforme graça dele, os seres celestiais, as pessoas celestiais e as pessoas que não são celestiais. E agora ele confere às pessoas que buscam as coisas celestiais dentro da casa de Deus, ele confere uma produtividade. Ele faz com que venha produzir esta produtividade, que é a unidade, é a maturidade, é a perfeição da igreja. Ele confere dons espirituais, então presenteia esses homens bem dotados à igreja. Agora ele começa a presentear. Você é celestial, você está buscando mais. Não é que Deus vai te escolher, Deus vai dizer não, que você não recebeu, que você não é melhor do que... Só porque você não recebeu, você não é melhor do que aquele que recebeu, não. É porque Deus confere este presente para uns. Deus confere este privilégio para uns. Aleluia. O que eu estou fazendo aqui, amados, custou um preço muito caro. Mas agora eu me sinto privilegiado porque estou aqui ministrando a palavra de Deus, porque alguém confiou em minha pessoa. Primeiramente foi Cristo que confiou, que conferiu esta responsabilidade de eu anunciar o Evangelho quando eu aceitei a fé.
eu tornei-se uma pessoa celestial. E agora Jesus Cristo, Ele confere o presente de eu começar a expressar, a evangelizar. Por isso que não fala aqui sobre, aqui no versículo 28, o apóstolo Paulo não fala de evangelista. Sabe por quê? Todos têm que ser um evangelista. Todos têm que anunciar o evangelho. Seja com dom ou seja sem dom, não importa. O importante é que conferiu as coisas celestiais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso, evangelizar. Se você não sabe evangelizar, vai lá na igreja, que a irmã do círculo de oração canta bem. Olha, você vai sentir cheia do Espírito Santo. Fala para alguém, vai lá na igreja que você vai encontrar um presbítero ali e vai te cumprimentar com a paz do Senhor. Vai lá na igreja, vai encontrar o pastor, ele vai te ungir e vai te abençoar, vai direcionar uma palavra, como o pastor Marco falou nesta hora deste ensino anterior, antes de começar. Ele falou: quando eu liberar a palavra, se a prepara. Assim que eu entendi, prepara, porque a palavra tem que ser liberada. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Então é assim, todos. Efésios capítulo 4, versículo 12 agora. Eu acho que já leram, né? Já leram. Então ele confere dom espiritual, então presente aos homens bem dotados da igreja. Agora nós estaremos falando sobre Efésios capítulo 4, versículo 12. Este presente que Deus presenteou homens, Deus presenteou pessoas, Deus presenteou pessoas para liderarem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus presenteou aos 12 apóstolos para ser fundamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo, e dotou eles com esta autoridade. Então, Efésios capítulo 4, versículo 12, informa a razão pela qual ele faz isso. A perfeição é o alvo. A perfeição na natureza, nos atributos de Cristo agora. É importante, assim a união com Ele se consumirá. Então, essa união, por sua vez, se ampliará até acabar o universo inteiro. Este é o ministério da vontade de Deus, é os atributos de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 11, versículo 22 até o versículo 26, e Atos capítulo 13, versículo 1 até o 2, em 16, 6 e 7, começa a ver isso. Em Atos capítulo 16, versículos 7 e 8, nós louvamos a Deus porque o Senhor, ao conferir homens dotados, determinados, providencialmente os apóstolos, e também como se vê, por exemplo, em Atos capítulo 11, versículo 22 até o versículo 26, ele mostra diretamente através de quem? Através do Espírito Santo. Como se vê, por exemplo, isso, pode ler para nós, por gentileza. 22 ao 26. Atos capítulo 11, versículo 22 até o versículo 26. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso e buscou Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então o Senhor conferiu esses homens dotados, determinados providencialmente pelo Espírito Santo, e se vê este grande exemplo aí, como se vê
diretamente através do Espírito Santo aconteceu isso. Os lugares do seu serviço, nós olhamos aí em Pedro também, algumas igrejas ou lugares precisam disso, de um dom como, por exemplo, do evangelista, como foi comentado. Algumas igrejas precisam, para iniciar uma igreja, precisa de este dom, mas também precisa de outros dons também, como de pastor e mestre. Absolutamente são os serviços específicos, são presentes de Deus, que Deus deu para que essas pessoas venham, ou viessem, ou vão fazer, e vão alegrar a igreja do Senhor Jesus através da ação poderosa do Espírito Santo na vida deles, para a glória do Senhor. Então, essas igrejas, esses lugares precisam de pessoas para não animar, mas sim para alegrar, para mostrar o caminho da salvação para outras pessoas. É um dom muito especial, como pastor, mestre. Todo pastor tem que ser mestre, todo mestre tem que ser pastor. O melhor, todo pastor poderia ser o mestre, ensinar. O mestre ensina, mas nem todos que ensinam são pastores, mas todos os pastores, todos que são pastores ensinam. Amém, irmãos? É algo maravilhoso. Nem todos que ensinam são pastores, mas todos os pastores que estão na eminência ensinam, orientam a igreja. Para quê? Para bom andamento do lugar, bom movimento. Tem que ter uma liderança para funcionar. Tem que ter uma liderança. Todos os blocos da sociedade humana precisam de um líder para liderar eles, porque esta é a necessidade humana de alguém ser liderado ou liderar alguém. Sempre a pessoa que lidera, outra que lidera ele. Sempre tem as pessoas que estão acima de você. E se não tiver ninguém acima de você, tem Deus acima de você. Também está escrito, né? Todo obreiro tem que estar apto a ensinar. Todo obreiro tem que estar apto a ensinar. Amém? Todo obreiro tem que estar apto a ensinar. Vamos chegar lá para a glória do Senhor. Mas estamos falando absolutamente desse serviço, esse serviço cristão. O pastor falou uma grande verdade bíblica. É deixado isto, às vezes, de lado, esse critério de ensino. O ensino é uma forma que faz com que uma pessoa julgue outra, um julgamento humano. Isso. Você vai ensinar uma pessoa, ou você pede para alguém uma orientação, essa pessoa vai te orientar e vai te falar o que está certo e o que está errado. Cabe você a seguir ou não seguir. O mestre ensina o seu tutor ou o seu aluno da maneira que ele foi ensinado e da maneira que ele vê o aluno. E se o aluno rejeitar, aí cabe ao aluno a decisão de aceitar ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando a pessoa é submisso às autoridades, submisso aos ensinamentos, ele vive melhor. Aleluia. Ele vive em comunhão, ele vive em unidade. Então, é melhor obedecer do que sacrificar, para a glória do Senhor. É melhor obedecer do que não obedecer. Então, os próprios apóstolos, eles não tinham a permissão de escolher o seu lugar de serviço. Em Atos capítulo 16, versículo 7 até o versículo 8, eu quero que vocês leiam isso aí. Deus primeiramente deu Cristo à igreja para ser esta igreja. Deu Cristo para a igreja para ele ser a cabeça da igreja. Pode ler para nós, por gentileza. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia,
mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Lícia, desceram a Troade. Certo? Então sempre tem alguém que está acima de você, não tem. Então o Espírito Santo de Deus faz com que você não tenha um lugar para escolher, mas sim é direcionado por Ele. Escolha ser de Deus. Tem uma música, um hino melhor dizendo, fala assim: eu escolho ser de Deus. Então quando você escolhe ser de Deus, com certeza Deus tem prazer de te abençoar. Então Deus primeiramente deu Cristo à igreja, porque Ele é a nossa cabeça, Ele nos escolheu. O Espírito Santo também, Deus deu para a igreja o Espírito Santo e Jesus Cristo a cabeça, para que residisse na igreja, executando a submissão de Cristo. Na mesma forma, a sua igreja vem executar isto. É algo recíproco. Em Efésios capítulo 6, versículo 21 e o versículo 22 fala isto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 fala. Atos capítulo 2, versículo 4. Além disso, por meio do Espírito Santo, Ele dá dons aos homens. No capítulo 12 de Romanos, e os capítulos 12 e 14 da primeira epístola, que nós lemos aqui, e finalmente o Espírito Santo dá dons dotados para os homens. O alvo de tudo isso é que a igreja possa crescer. De que forma? Espiritualmente, a fim da finalidade de atingir a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 23. Abra sua Bíblia para você ler isso para a glória do Senhor. A plenitude de Cristo habita aonde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. A sua plena estrutura, a sua completa estrutura está embasado em Efésios capítulo 4, versículo 12 até o versículo 13, de que forma a plenitude de Cristo habita na igreja, de uma forma completa, de uma estrutura completa, não tem variação de nada. A plenitude do próprio Deus está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 3, versículo 19 mostra isso. Assim se pode apreciar a vasta importância dos dons espirituais, dos dons na igreja, pois são meios de presente concretizados esse elevadíssimo propósito, que é ser pastor, ser mestre, evangelista, apóstolos, líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Quem que achou Efésios capítulo 6, capítulo 1, versículo 23, lê para nós, por gentileza. Graças a Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, a igreja está fundamentada na direção de Cristo. Cristo é a cabeça, todos nós sabemos disso, né? Pode levantar e ler, para quem que achou, pode levantar e ler, tá, irmãos? Então, Efésios capítulo 1, versículo 23. Achou? É certo? Enquanto isso eu tomo água. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Então é isso que nós falamos. Concretiza esse elevadíssimo propósito. Nós, que como igreja, cumprimos tudo em todos, porque Cristo é o cabeça. Agora nós vamos começar a falar sobre dons de ofício. Já é quase 9 horas, né, irmãos? Então, segundo o que cremos, agora tá, vamos entrar na parte pastoral aqui, pastor Marcos, igreja. De vez em quando os irmãos dão uma olhadinha para o pastor Marcos, mas agora nós vamos dialogar.
eu preciso dialogar nesse estudo aqui, porque eu não sou pastor, eu sou ministrante aqui do estudo. Eu estou aqui eu posso me fazer uma colocação aqui na parte do ensino. Não vou falar mestre porque não sou mestre também. Na parte do ensino como presbítero, né, pela autoridade humana e divina na divisão de unção. Sou presbítero. Mas a Bíblia diz, eu fiz um vídeo de 2 minutos e pouquinho, que os presbíteros que cuidem bem da igreja do Senhor Jesus. Né? A Bíblia diz que nós devemos de apacentar bem. Mas agora eu vou entrar numa área de mestre aqui, vou começar a falar aqui sobre dons e ofício. Mas estou aqui, o pastor Marcos está aqui ao lado. Então, segundo o que cremos, na lista abaixo, agora não deu tempo a gente conversar, mas a Bíblia fala na direção do Espírito. Vamos dialogar aqui, vamos palestrar sobre sobre ministérios agora. Segura aí, viu, igreja? Aperta o cinto aí, viu, Lorival? E o pastor Marcos só... O Espírito Santo também está orientando todo mundo, né? Tá, segundo o que cremos, eu vou falar, segundo o que cremos. A lista abaixo apresenta, pelo menos de maneira geral, a estimativa do autor sagrado sobre a importância relativa de vários ofícios espirituais na igreja. Aí nós estamos falando aqui sobre o presente, do presente que representa a igreja do Senhor Jesus como autoridade aqui. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Mas agora, para o bem funcionamento do corpo, Jesus, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, olha lá, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente quem? Agora nós vamos estudar sobre esse apóstolo, pela liberdade do Espírito Santo, pela liberdade do conhecimento que a gente tem. Teologicamente a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é apóstolo para você, igreja? Segundo o que cremos, a lista abaixo apresentando pelo menos de maneira geral a estimativa do autor sagrado sobre a importância relativa de vários ofícios espirituais na igreja. Em primeiro lugar, apóstolos. Vocês crêem que na Bíblia fala sobre dom apóstolo? Sim. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Mas agora, dons, ofícios, o que é apóstolo? No meu ver, segundo o que eu creio, e segundo o que eu tenho entendido sobre a palavra apóstolo, em primeiro lugar, apóstolo é mensageiro, né? É isso? Tem alguém que sabe mais sobre apóstolo? Sobre ofício? Abridor de igreja, estabelecedor de doutrinas da igreja. Então, vamos ver o artigo sobre esse título. É quase certo que em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala também sobre isso aí. Ao usar esse termo, registra e restringe ao ofício dos apóstolos originais. O escritor honrou especialmente os ofícios dos apóstolos da profecia, porquanto já havia mostrado que esses ofícios são fundamentos da igreja. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, são os dois fundamentos, apóstolos e profetas. Para Paulo, esses dois ofícios revestidos de significação de todo especial. Talvez os profetas, por Paulo, referidos sobre uma referência àqueles do Antigo Testamento, e nesse caso apenas
os apóstolos seriam considerados como investidos de ofício único, seja como for a autoridade que antes estiverem investidos no Sinédrio. Então, na época do Sinédrio, mas agora, que entre os judeus da época apostólica inicial era considerado como autoridade religiosa máxima, eram os Sinédrios. Entre os cristãos estava investido nos apóstolos e profetas. O Evangelho de Mateus, que provavelmente foi escrito em Atos, após a destruição de Jerusalém, nos Atos, é mencionado no ano 70 depois de Cristo, ao procurar a autoridade que suplantasse o poder, então, desaparecido do Sinédrio, não existia mais Sinédrio agora. Encontrou em Pedro, então, como primos e tertos dos apóstolos. Vê em Mateus capítulo 16, versículo 18. Lê lá, quem pode abrir Mateus 16, 18. Todavia o Evangelho de João reflete um ponto de vista mais amplo, investindo todos os apóstolos, e não somente Simão Pedro dessa autoridade. Vê João capítulo 20, versículo 22 a 23. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Então foi conferida a autoridade de direcionamento apostólico a Pedro. Jesus que conferiu. Então disse Jesus: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem que era a pedra? Hã? Jesus Cristo. Então, no Evangelho de João, capítulo 20, 22 e 23. Falou certo, viu? É Jesus Cristo. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Maravilha. Autoridade conferida para todos agora. Todos os seus discípulos, todos os apóstolos. E a epístola aos Efésios, carta, é uma carta, né? Os Efésios é uma epístola. Amplia ainda mais a visão nesse sentido, incluindo aos apóstolos e profetas. Nesse quadro, ver Efésios capítulo 2, versículo 20. Todavia, conferendo ou referindo somente aos apóstolos, consideremos os pontos seguintes. Então, o fundamento está nos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20, por gentileza. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, é em Cristo, é a principal pedra da esquina. É ratificado esta doutrina, e é de uma inteireza a largueza de todas as igrejas, que é em Cristo o fundamento. A parte algumas, mas a Bíblia ensina o fundamento em Cristo. Então, por que a Bíblia ensina que o fundamento está nos apóstolos, estabelecido apóstolo primeiro? Primeiro ponto, os apóstolos são chamados fundamentos da igreja, em Efésios capítulo 2, versículo 20. Segundo ponto, a Bíblia fala isso. Os apóstolos foram os receptores originais da revelação cristã distintiva. Por que cristã distintiva?
é algo que chegou e colocou no peito dos apóstolos. É alguém que aproximou, é um distintivo pessoal. E esse distintivo foi o próprio Cristo que fez, em Efésios capítulo 3, versículo 15. Portanto, terceiro ponto. Portanto, devido à sua natureza e caráter sem par, esse ofício apostólico não pode ser transferido a ninguém. Portanto, a noção de sucessão apostólica é um dogma humano, não uma doutrina bíblica. Pode ler, por gentileza. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então a continuidade, irmãos, a continuidade é parafraseado humano, é dogma humano. O apostolado. Então no Novo Testamento, entretanto, em sentido secundário, ainda há apóstolos, homens elevados, autoridades conferidas por Deus, os quais têm a cumprir serviços especiais de grande importância na igreja. Os apóstolos originais, eu estou falando, porém eram, em primeiro lugar, testemunhas especiais da ressurreição de Cristo. Segundo lugar, ministros especiais que agiam como representantes de Cristo, efetuando a sua obra. Terceiro lugar, estavam dotados de poderes especiais, tanto na organização como na edificação da igreja de cristã, sendo poderosas figuras evangelizadoras, cujo trabalho tendia a multiplicar os números de participantes da igreja. As marcas distintivas deste apóstolo eram, primeiro, uma comissão direta da parte de Cristo, o próprio Cristo que estabeleceu isso, testemunhas da ressurreição dele, inspiração especial, autoridade suprema, confirmação por milagres, comissão limitada para pregar e fundar igrejas vigentes, como diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Suas características são chamadas à parte. Era algo especial. Eram chamados a partes do próprio Cristo. Cristo chamou. Evangelho de João capítulo 17, nós estudamos aqui também. Estão lembrados, irmãos? Quem está lembrado sobre isso? Levante a mão aí. Diga eu. Glória a Deus. Aleluia. Pastor deu essa liberdade para a gente ensinar aqui muito tempo. A gente sempre está lembrando disso aí. Então, as suas características são chamadas da própria parte de Cristo, o próprio Cristo que estabeleceu. Ele chamou os seus apóstolos e dizia e mostrava que a pregação do Evangelho era sofrida, mas era recompensada. Olha, quem que fazer isso vai receber 100 vezes mais na eternidade. É comissionado. Glória a Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 1 mostra isso. Operação de milagres. Eles operavam milagres. Veja 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Pode ver aí, irmãos. A supremacia das igrejas em todas as terras era algo extraordinário o que acontecia com os apóstolos. Aconteciam coisas extraordinárias. Até a sombra deles acontecia milagres, até a sombra deles eram curados, pessoas curadas. Sim, tem pessoas que têm essas características apostólicas ainda nos dias de hoje. Sim, com certeza tem. Pessoas usadas, homens dotados, homens capacitados, homens cheios do Espírito Santo. Mas os verdadeiros apóstolos é aqueles que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo colocou com a sua própria mão distintivo pessoalmente neles. Graças a Deus. É momento de adorar o nome de Jesus, porque nós somos fundamentados na doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. Eles foram pessoas cheias de testemunhos oculares, viram Jesus Cristo ressuscitar,
estavam lá, não perto de Jesus, mas estavam lá vivos. E depois foram dotados de autoridade conferidas por um homem que visitou o terceiro dia e apareceu ali, próximo ao mar, quando aqueles homens estavam a mar, pescando. Os apóstolos estavam ali, e ele chegou e falou: joga a rede do outro lado, porque não tinham pegado nada. Eles obedeceram e viram verdadeiramente que ele era o Filho de Deus, o ressuscitado Cristo, o ressurreto, como diz em Atos capítulo 1, versículo 22, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11, em Efésios capítulo 4, versículo 11, mostra isso. Então os irmãos entenderam sobre, uns estabeleceu Deus na igreja primariamente apóstolos, somente os 12 eram chamados ungidos apóstolos, porque alguém estava na terra mais superior a eles, era o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo colocou sobre eles esta autoridade. Então, como diz, ninguém tem autoridade se não foi dada por Deus. Existem funções apostólicas nos dias de hoje? Sim, existe. Mas a unção, a consagração apostólica tem que ter uma outra pessoa superior a ele para consagrar ele. E não tem ninguém mais superior a apóstolo aqui nesta terra vivo. Somente Cristo lá no céu. Então é algo espiritual, algo que Deus dá espiritualmente para a pessoa, conferido com responsabilidade do ministério de mestre ou pastor. Às vezes tem o dom de apóstolo, ele ensina, ele corrige, ele ganha alma, ele faz, ele implanta a igreja. Então esse torna-se um apóstolo, uma referência para outras pessoas. Mas a unção, não existe mais a unção disso, viu, irmãos? A Bíblia não mostra isso. É o que eu vejo. Depois vocês falam para o pastor Márcio, pergunta para ele: ó, pastor, o que o senhor acha? Existe unção de apóstolo ainda? Mas pela minha consciência cristã bíblica, a Bíblia não mostra isso. Mas vamos lá, profeta agora. Já estamos acabando, viu, irmãos? Eu quero terminar pelo menos esses dois, apóstolos e profetas. Profetas. Depois nós vamos falar, aqui estamos falando sobre dom de serviço, tá, irmãos? Profetas, notas expositivas completas sobre os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em Atos capítulo 11, versículo 27. Vamos ver lá? Tem dom de profecia aí na igreja aqui, pastor Marcos. Tem pessoas que têm dom de profecia que Deus está me mostrando aqui. Eu não sei se usa, mas tem, né? Pode... Atos 11, 27. Isso. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Então, existia profetas ou não? Eles desceram, naquela época tinha. Então, ver o artigo sobre profetas, o trecho de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 agora. Vamos ler a Bíblia agora, tem que ser a Bíblia vai explicar isso aí, viu? Não é eu que vou explicar, não. 12, 14? É. Porque também o corpo não tem um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, 14? Sim. Continua. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Certo, pode ir. Então exalta o dom da profecia acima de todos os demais dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 14. Vamos ver lá. 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque também o corpo, eu acho que é isso mesmo, né?
Exalta o dom da profecia acima de todos os demais dons do Espírito, porque por tratar de maneira suprema, e exalta a Cristo e de edificar a igreja. Naturalmente os apóstolos possuíam esse dom, mas havia indivíduos especiais que também possuíam esse dom. O trecho em Efésios capítulo 2, versículo 20. Também fala, segundo a interpretação de alguns, faz os profetas terem parte no funcionamento. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Então, segundo a interpretação de alguns, faz os profetas ter parte do fundamento da igreja também, juntamente com os apóstolos, certo? Os profetas falavam por inspiração direta, no uso do seu dom na antiga aliança, e assim, no Antigo Testamento, assim, além de serem mestres, os profetas estavam revestidos de maior autoridade que os mestres. Eles praticavam, os quais comumente falam de pessoas alicerçadas na palavra de Deus, alicerçados segundo o tesouro do conhecimento adquirido não somente humano, mas pelo estudo ou pela inspiração humana, não somente, mas pelo estudo e pela inspiração divina, posto que não através de revelação direta somente, mas os profetas profetizavam também o futuro. Em Atos capítulo 21, versículo 11 até o versículo 12, vemos isso aí. O que é natural para aqueles dotados de dons psíquicos e espirituais, mas são dotados de poderes especiais da prédica, da revelação de verdades profundas. Essa é a sua função perpétua. Qual que é a função perpétua do profeta? É ser dotado, prever, fazer uma prévia de uma revelação das verdades profundas, não somente da Bíblia, mas umas verdades profundas do psique humano, da mente humana, que ninguém chega lá, ninguém entra lá. Mesmo um casal que fica 30 anos junto, 40 anos junto, ele não consegue dominar a mente do parceiro. Por quê? Porque através da mentalidade humana, você não consegue deduzir a pessoa a fazer com que você venha fazer o que você quer fazer para outra pessoa fazer, mas sim, cada um faz aquilo que é direcionado, aquilo que é aprendido. Mas quando, olha bem, agora eu vou falar de uma coisa, quando você tem este ministério, dom de profecia, dom de profeta, esse ministério profético, você ministra, você direciona a pessoa, mesmo que você não está pensando que ela está pensando, mas sim você direciona a palavra divina de Deus para ela, e aquela pessoa se orienta e se endireita às veredas e é abençoada. Amém, irmãos? Pode ler para nós, por gentileza. 11 e 12. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo isto, nós isto rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então, alguém preveu para Paulo, o grande apóstolo,
Agora veio uma pessoa e fez isso aí. É verdade ou não? Ele aceitou ou não? Com certeza ele foi orientado, ele foi certo, ele preveu essa revelação das verdades profundas. Essa é a função perpétua do profeta. Quer ser usado no dom de profecia? Se aprofunda, se regenera, busca inspiração direta do trono da graça de Deus, porque é uma autoridade. A unção, eu acho que nenhum pastor unge uma pessoa profeta. Eu, quando eu era pastor, eu nunca ungi uma pessoa, mas separei evangelista, missionárias, apresentei pastores para a ordem da igreja, quando eu era secretário da igreja, fazia parte do Conselho Fiscal Geral da Igreja Batista Pentecostal Renovada. A gente ordenava algumas coisas, a gente estava ali, colocava as mãos sobre as pessoas, ungia as pessoas, porque o evangelista da igreja ordenado fazia o papel de um missionário, de um pastor. Então, eu nunca ungi uma pessoa profeta, mas o dom de profecia tem, viu? Tem, é bíblica, é neotestamentária, é da nova aliança, da antiga aliança, continua. Na antiga aliança era ungida, era separada profeta, mas na nossa não, apóstolo e profeta tem o dom, mas se a unção não tem, nunca vi, mas tem, viu? Use os dons espirituais, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente a de quê? Eu vou lá na Bíblia, não vou falar não. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que ignoreis. Onde que fala sobre 1 Coríntios capítulo 14, né? Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o quê? Mais alto? Irmãos, vamos profetizar hoje? Esse dom aqui na igreja? Já é 9h05, pastor. Eu quero ouvir, vamos pôr de pé, irmãos? Para encerrar esse estudo aqui, nessa noite, eu falei um monte de coisa aqui depois, mas eu vou falar o que a Bíblia fala agora. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, o dom de profecia. Amém, irmãos? Principalmente quem fala em outra língua não fala como homem, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, procurai com zelo os dons do Espírito Santo, mas o de profecia é muito importante. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, neste momento quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem concedido aqui, para me trazer aqui esta administração da Tua Palavra. Que o Senhor continue fortalecendo, abençoando a Tua igreja, fazendo com que a Tua vontade seja estabelecida cada vez mais nas nossas vidas, no nome de Jesus. Que nós venhamos buscar com zelo os dons espirituais, principalmente, como diz a Tua Palavra,
de profetizar, a proclamar o ano aceitável do teu reino, a proclamar Jesus Cristo como Senhor, a proclamar a salvação, a evangelizar, a profetizar o que a Bíblia está dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esses sinais seguirão os que crerem, ide e batizai em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Senhor Jesus Cristo, como costume de algumas igrejas, mas nós, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, fundamentado na tua palavra, Cristo, a fonte de todas as energias, de toda a ação, o Cristo é o centro de tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja e as nossas vidas no nome de Jesus.